A paz de Cristo a todos. Como o ladrão de noite? Para quem? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá como ladrão de noite? Porque à noite muitos estão dormindo e se embriagando, e apenas aqueles que estiverem vigiando estarão esperando a sua chegada. Se trata de uma figura de linguagem. Vamos ver aqui o que diz, segunda Epístola de Pedro 3:10. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. As Escrituras Sagradas claramente afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, mas diz que nós estamos na luz, né? 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Vamos ver esse texto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa passagem alguns detalhes muito importantes mesmo. Atentemos, né? Primeiro, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, apenas para os que estão em trevas. É o que o texto acima nos afirma. Então, essa expressão virá como um ladrão na noite é apenas para quem está em trevas, irmão. Não é para quem está na luz. Então, essa expressão, ela é uma expressão de reprovação. Entende? De reprovação. Segundo, o apóstolo está escrevendo que acerca de tempos e estações, olha aí, tempos determinados, né? Lembra lá das festas, né? As 7 festas, né? Que são os tempos determinados de Deus, né? O apóstolo está escrevendo que acerca de tempos e estações. Que tempos e estações são essas? São os sinais da vinda de Cristo, né? Afirma que não há necessidade de escrever mais sobre esse assunto. Está vendo como os irmãos estavam bem instruídos? O apóstolo está dizendo que não havia necessidade de escrever mais sobre esse assunto. Que assunto? Os sinais da vinda de Cristo. Porque eles já sabiam muito bem quais eram esses tempos e estações, né? Pois todos eles já sabiam que o dia do Senhor virá como ladrão, né? Para quem? Para os ímpios, né? Que não estão vigiando. Então, em terceiro lugar, esta ideia de vir como ladrão na noite é a de que aqueles que não estiverem vigiando, ou seja, vigiando aí no sentido de que interpretando os sinais dos tempos, interpretando e se preparando, né? Então, esta ideia de vir como ladrão na noite é a de que aqueles que não estiverem vigiando serão pegos de surpresa. Mas esse dia não pegará de surpresa os que estiverem na luz e vigiando. Entende?
não pegará de surpresa os que estiverem na luz e vigiando. Em quarto lugar, sobre esse texto, a igreja espera a vinda deste dia observando os sinais, pois de outra forma não faria sentido o apóstolo dizer que este dia não os surpreenderão, visto que estão na luz e não nas trevas, como aqueles que serão surpreendidos. Então, a igreja espera a vinda do Senhor, de Jesus, observando os sinais, né? Observando os sinais, estando atentos aos sinais. E em quinto lugar, pois que quando disserem a paz e segurança, quem é que vai dizer isso, irmãos? A paz e segurança, quem é que vai dizer isso? São os ímpios, que não conhecem a Deus, não estão atentos, não estão vigiando, não estão antenados com os sinais, né? Não estão apercebidos. Então, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá sobre quem? Sobre os ímpios, repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum. Ou seja, depois que Jesus voltar, na sua segunda vinda, não haverá segunda chance. Então, de modo nenhum escaparão, né? Então, outro texto aqui, lá de Apocalipse 3:3, tá lá uma advertência à igreja de Sardes. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti, né? Então, veja bem, o alerta do texto acima é para a igreja. Essa carta é a carta à igreja de Sardes, né? Que ficava lá em Sardes. Veja que ele virá como ladrão para os que não estiverem vigiando. Se não vigiares, a advertência lá para a igreja é: se não vigiares, virei a ti como ladrão. Então, bem, até aqui tudo bem, mas como e quando chegará o dia do Senhor? Logicamente, os discípulos que estavam recebendo essas instruções não estariam vivos até a vinda do Senhor, pois muitos dos sinais deixados por ele certamente demorariam muitos anos para se cumprir. Por isso, quando o Senhor Jesus, ao relatar os sinais de sua vinda, se refere a vós, ao termo vós, na verdade se trata da igreja, e não dos indivíduos. No Evangelho de Mateus 24, o Senhor Jesus orienta para que os discípulos estejam apercebidos dos sinais. Está lá em Mateus 24, 42 a 44. Essa advertência é uma confirmação do verso 25, onde ele diz: eis que vulo tenho predito. Ou seja, prestem atenção nos sinais que eu já dei a vocês. Nos versos 45 a 51, lemos a narrativa de uma parábola onde o mau servo, ignorando todos os sinais e possibilidades do retorno do seu senhor, insiste em permanecer na prática da maldade e é pego de surpresa, pois não estava vigiando. Mateus 24, 37 ao 44, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão,
Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor Jesus informa que a vinda do dia do Senhor nada mais é do que o dia em que ele levará um e deixará o outro, né? Lá nos versos 40 e 41. Esses dois versículos geralmente são interpretados como uma descrição do arrebatamento. O texto é um alerta para que a igreja vigie. Em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, Paulo fala que a vinda do dia do Senhor pegaria muitos de surpresa, mas não os de Cristo, pois estão vigiando, estão atentos aos sinais, né? Em Apocalipse 3:3, segundo o texto apresentado acima, o próprio Jesus nos informa que se não vigiarmos, seremos pegos de surpresa. Agora em Mateus 24, 37 ao 44, vemos que, assim como foi nos dias de Noé, em que o povo vivia suas vidas em total descaso aos sinais do juízo, assim também seria nos dias da vinda de Cristo. Mas aqueles que vigiarem estarão preparados. Aqueles que vigiarem estarão preparados. Logo, é muito claro nos textos que a vinda do Senhor se dará no dia da vinda do Senhor. O dia do Senhor se dará no dia da vinda do Senhor e arrebatamento da igreja. É uma coisa só. Pois de outra forma não faria sentido Paulo e o Senhor Jesus nos exortar a vigiar para que não sejamos surpreendidos pela vinda desse dia. Então a conclusão é, portanto, quando todos os sinais estiverem já cumpridos, a igreja saberá que o tempo estará muito próximo. Talvez poderá discernir o mês ou até mesmo a semana da sua vinda, quem sabe? Mas o dia e a hora exatos, não. O dia e a hora exatos, não. Pois, apesar dele nos ter dado todos os sinais da sua vinda, o dia e a hora exatamente não nos foi permitido saber. A paz de Cristo a todos e até o próximo vídeo.